Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, Kevin Viveiros está no bid. O que isso significa? Se o técnico Odair Hellmann quiser, o jogador já pode estrear contra a equipe do Goiás. Um jogo muito importante para o Atlético para se estabelecer na parte de cima da tabela. Eu acho que é uma ótima notícia você ter a possibilidade de contar com o reforço que você mais apostou na janela, já nesse primeiro jogo, onde ele pode ficar à disposição. A gente deve ter o Mendonça e o Aguirre ficando em condição também. Benavides, acredito que ainda não. E eu fui procurar, né, algumas maneiras de entender como o Mendonça ele pode nos ajudar em um jogo tão decisivo quanto esse contra o Goiás, porque eu acho que a gente pode dar um recado muito importante nesse jogo. Os reforços chegaram, a gente vai engrenar, a gente já venceu um adversário muito forte e a partir de agora acredita na gente que as coisas vão começar a acontecer de maneira mais fácil. Esse recado pro torcedor, cara, é o melhor recado possível. Então eu trouxe aqui alguns números para a gente analisar, alguns números para a gente entender tanto o Mendonça e quanto ele pode machucar a equipe do Goiás. Nos últimos 10 jogos, o Viveiros ele marca 4 gols. E eu acho que isso é uma média muito boa se você for botar na balança ali que nem todos ele foi titular. Se a cada 10 jogos o Viveiros nos entregar 4 gols, eu acho que é um saldo muito positivo. É um saldo de atacante bom. Óbvio que a gente vai trabalhar para aumentar essa média o máximo possível. Mas fica muito curioso, né? Como o jogador ele chega. Vem até no jejumzinho nos últimos jogos, mas se você pegar um recorte que eu acho que traz muito bem a questão factual, 4 gols é um número positivo. E eu fui tentar entender como foram os últimos 10 gols do Viveiros com a camisa do Atlético Nacional. E algumas coisas me chamaram a atenção. A gente falou muito sobre o fato dele ser um cara de transição, né? Um cara de transição, um cara de transição, um cara de transição, e ele realmente é. Nos últimos 10 gols dele, 60% foram em transição. Só que 40% foram em ataque posicional. 40% foi numa condição que a gente falou pouco, mas o que mostra que o Viveiros não é só o cara da velocidade, correria e finalização. O Viveiros ele é melhor do que parece quando ele recebe essa bola e tem condição de chutar, sabe? Com a defesa do adversário bem postada, que é um cenário que eu acho que a gente vai encontrar bastante contra a equipe do Goiás. Óbvio que eu acho que a gente tem que aproveitar as transições. O Goiás tem um time lento, o Goiás tem muito espaço no meio campo. O Goiás, querendo ou não, ao longo do campeonato vem sofrendo transições, a gente vai falar com isso. Mas saber que não é um jogador monossituacional é o melhor cenário possível. Quanto mais a gente poder abranger diversos cenários, diversos contextos para esses jogadores entrarem e nos ajudarem, melhor dos mundos. E outra coisa me chamou muito a atenção no Viveiros. Como o Alfredo Morelos, que jogou no Santos e tudo mais, era a dupla de ataque do Viveiros no Atlético Nacional, potencializava o Viveiros. O Viveiros, em muitos momentos, era o segundo atacante. Viveiros, em muitos momentos, era o cara que esperava o Morelos dominar essa bola e atacava espaço. Não tô falando que vai ser assim com o Kardec, não tô falando que, pô, ele só pode jogar assim. Não. Mas eu acho que em algum momento, se a gente precisar ter Kardec, que é um cara que consegue, pô, dominar essa bola longa com qualidade, é um cara que tem essa capacidade de ver o jogo, eu acho que pode dar muito certo. E outro nome que deu muito certo com o Viveiros que eu percebi foi do Cardona, né? Quem gosta de futebol sul-americano sabe como o Cardona é um camisa 10 de classe, papapá, ppp. E, pô, era bola em profundidade no Viveiros o tempo inteiro. Algo que eu acho que a gente vai ser muito beneficiado entre a parceria do Viveiros com o Bruno Zapelli. Agora, pensando na perspectiva do Goiás, tá? O Goiás não chega num bom momento defensivo. É algo muito importante pra gente trazer aqui, porque a fama que se criou, né? Que os times da parte de cima da tabela da Série B são times defensivamente incríveis. E não é assim. Isso não significa que o Atlético esteja bem, mas não é assim. Nos últimos 4 jogos da competição, o Goiás tomou 6 gols. E o que 6 gols representam? Basicamente 50% dos gols que o Goiás sofreu na competição. O Goiás sofreu 12 gols, nas últimas 4 rodadas foram 6 gols sofridos.
Então existe um momento de instabilidade muito grande defensiva da equipe do Goiás. Um Goiás com Tite, um Goiás com Messias, uma zaga extremamente lenta que pode fazer o Viveiros aproveitar e aproveitar bastante. Eu trouxe os números aqui também pra gente entender como o Goiás vem sofrendo esses gols, né? Ao longo da Série B são 12 gols sofridos, como eu falei, 9 em ataque posicional. Não, 8 em ataque posicional, 4 em transição. Ou seja, é um time que, se o Atlético precisar empurrar o Goiás para trás, para o Goiás tentar se defender e não fazer com que o Atlético sofra o gol, cara, eu acho que a gente vai encontrar os espaços. Eu acho. E eu acho que o Viveiros ele tá preparado para isso também. Às vezes a gente destaca tanta característica do jogador que acaba sendo uma característica mais forte, acaba sendo uma característica que chama mais atenção, que a gente acaba esquecendo das outras. E um jogador ele pode entregar muito mais do que uma situação, do que um cenário, do que um contexto. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui do Viveiros. Se o Atlético conseguir botar o Viveiros para correr, se o Atlético conseguir botar o Viveiros para atacar espaço, para atacar profundidade contra qualquer adversário, acho que ele vai se dar muito bem. Mas se o Atlético buscar o Viveiros em espaço curto, para em um toque ele decidir, para ele acompanhar bem a jogada, estar bem posicionado e finalizar, ele vai ajudar também. O Atlético também não faria o investimento que fez, a gente conhecendo a política financeira que o Atlético tem, num jogador que te oferecesse pouco. É natural que o Atlético espere muito do Viveiros, é natural que o Atlético entenda que o Viveiros ele pode contribuir mais do que o óbvio. E é mais ou menos isso. O Viveiros é um atacante melhor que o óbvio. Agora vamos ver quanto tempo o Odair vai querer utilizar ele, que eu acho que é um ponto muito, muito importante para a gente entender. Começa no banco, a tendência é essa, entrar ao longo da partida. Mas o melhor dos casos talvez seja o Viveiros realmente pegar esse Goiás um pouco mais desgastado ao longo do jogo. A gente conseguiu um ímpeto inicial e tudo mais. Quando o Goiás estiver mais desgastado, aí a gente vem com o Viveiros. Que é um jogador que pode mudar o ritmo da partida saindo do banco de reservas, né? Um jogador que pode mudar o cenário que a partida ela tá indo, saindo do banco de reservas. E eu acho que é nisso que a gente tem que apostar. É nisso que a gente tem que acreditar mesmo. Um jogo ele tem 90 minutos e não necessariamente os titulares apenas fazem parte da principal estratégia da equipe. Os titulares apenas fazem parte do cenário final. Às vezes a gente bota até jogador para cansar para os outros entrarem e poder decidir. Então, assim, não sei se a gente vai ganhar do Goiás, não sei se a gente vai sair na frente do Goiás, mas a impressão que eu tenho é que a gente vai ter poderio de fogo durante os 90 minutos para tentar machucar a equipe do Goiás, que está na nossa frente na Série B, mas acredito eu que é questão de tempo, tá? Acredito eu que seja questão de tempo. Valeu, meu pessoal. Tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau. É nóis.